Estamos começando mais uma videoconferência referente ao Currículo Paulista, etapa ensino médio. Eu sou Ana Joaquina, sou professora da rede e atualmente estou na coordenadoria pedagógica no Centro de Ensino Médio. Só para relembrar, o Currículo Paulista é um currículo de sistema que engloba as escolas do Estado de São Paulo, as estaduais, as municipais e as particulares. Estão comigo aqui o João, que é coordenador da área de matemática, o Otávio e o Vanderlei, que são os redatores. Então, para participar, por favor, enviar a sua pergunta no bit.ly/3103 CPM, Currículo Paulista Matemática. Onde vocês encontram todas as informações referente ao Currículo Paulista Etapa do Ensino Médio? É no link efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista/ensino médio. E o Currículo Paulista está em consulta pública desde o dia 19 de março e para entrar, acesse o link sed.educacau.sp.gov.br. Lá nós temos uma breve introdução do documento e embaixo nós temos os professores, né, a caixinha aqui dos professores, estudantes e das instituições e sociedade civil. É muito importante a contribuição de todos nessa consulta pública. Professores, estudantes, a entidades, sociedade civil e as instituições. No início, nós temos um questionário e depois nós temos o documento introdutório do currículo, que é muito importante de vocês lerem, contribuírem conosco, e depois vocês entram cada um na sua área de conhecimento. Aí nós temos também a introdução da área de conhecimento, a especificidade de cada área e os organizadores curriculares. Temos também os itinerários formativos e também a introdução desses itinerários formativos e também o organizador curricular. Então, é muito importante a participação de todos. Essa é uma versão preliminar, a primeira versão. Então, contamos com todos. Temos também um curso que é do MEC, que é super importante, que trabalha a área de conhecimento, o trabalho entre áreas, e para acessar, vocês entram no avamec.mec.gov.br, lá está separado por área de conhecimento. No nosso caso agora é o ensino médio, né? Matemática e suas tecnologias. Como está a estrutura do Estado de São Paulo? A organização curricular do ensino médio é composta de 3.150 horas no período de 3 anos. Ele será de uma parte de formação geral básica, de 1.800 horas para o período de 3 anos, e os itinerários formativos, 1.350 horas no período de 3 anos. É bom lembrar que nos normativos, o mínimo de horas são 3.000 horas e os itinerários formativos e a formação geral básica, eles são indissociáveis. O que nós temos na formação geral básica? Nós temos as áreas de linguagem e suas tecnologias, compostas por língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte, matemática e suas tecnologias, que a própria área é o componente, ciências humanas e sociais aplicadas, aqui nós temos história, geografia, filosofia e sociologia. E ciências da natureza e suas tecnologias, nós temos biologia, física e química. Nos itinerários formativos, nós temos as áreas, né, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias e formação técnico-profissional. Aqui entra o quinto itinerário. Então, a estrutura geral é essa aqui. Nós temos as 4 áreas de conhecimento, nós temos a formação técnica, profissional, e nós também construímos organizadores curriculares integrados de 2 áreas de conhecimento. Linguagem e matemática, linguagem e ciências humanas, linguagem e ciências da natureza,
matemática e ciências humanas, matemática e ciência da natureza, ciências humanas e ciências da natureza. Além disso, nós também temos o Inova Educação, que são as eletivas, a tecnologia e inovação e o projeto de vida. Tudo isso contempla os itinerários formativos. E para dar maior detalhes sobre a área, eu chamo o João, que é o coordenador de área, que falará um pouquinho sobre a área de matemática e suas tecnologias. João, passo a palavra. Ok, Ana, obrigado. Nós vamos conversar hoje um pouco sobre o currículo de matemática para o ensino médio. E a gente gostaria de começar agradecendo a participação de todos no acompanhamento dessa transmissão, aos professores de matemática em especial, né? E gostaríamos de lembrar que vocês podem solicitar perguntas, encaminhar perguntas, desculpe, no link que a Ana apresentou para vocês há pouco. Também lembrar que é importante que vocês, professores, pais, diretores, participem da consulta pública que está disponível para fazer as sugestões que a gente possa melhorar a escrita e a proposição do currículo de matemática para o ensino médio, como está posto conforme a Base Nacional Comum Curricular. Bem, nós vamos conversar um pouco sobre como nós pensamos a escrita desse currículo, de forma que a gente manteve numa sequência lógica conforme o ensino fundamental, que já é o currículo paulista do ensino fundamental, anos finais, iniciais, educação infantil. A gente continua a mesma linha de pensamento com o currículo para o ensino médio, com as especificidades que o currículo de matemática traz, especialmente para essa etapa do ensino médio. Então, a nossa área de matemática e suas tecnologias, nós temos a especificidade de ser componente e área ao mesmo tempo, né? Dentro desses detalhes, na próxima tela, a gente tomou por base a BNCC, como nós dissemos, e a partir dela, né, determinamos, compreendemos, estudamos, analisamos os processos matemáticos, em especial a resolução e a elaboração de problemas, né, que favorece a investigação, a proposição de modelagens matemáticas como forma de pensamento privilegiado da área de matemática, né? Porque a gente entende que são processos essenciais para que o estudante possa desenvolver as competências fundamentais do letramento matemático, que foi bastante enfatizado no currículo dos anos finais, e do pensamento computacional, que, começando lá, vai ter uma ênfase maior aqui no ensino médio. Então, a gente teve por base, para a escrita do documento, esta orientação da Base Nacional Comum Curricular. Então, aí, essas aprendizagens são fundamentais, como a gente dizia, do letramento, para que o estudante tenha uma formação mais densa, mais eficiente, né, para que possa ampliar e aprofundar as habilidades lá do ensino fundamental, como a gente disse, e aqui a gente vai incrementar com outras ferramentas para que a gente possa compreender e uma grande especificidade da matemática de compreender a realidade, né? E de auxiliar na proposição de intervenções na realidade, aqui especificamente no ensino médio. Então, o jovem precisa de ter a matemática aliada como ferramenta, né, para compreender os fenômenos, para expressar os fenômenos, e também para que ele possa
tratar a matemática como objeto de conhecimento também, estudar para a continuidade, né, da faculdade e assim por diante. Então, essas são as premissas que a gente tem para a área de matemática quando a gente pensou na escrita desse documento. Então, nós, especificamente a matemática, nos anos finais, as nossas unidades temáticas eram desmembradas, né? Números, álgebra, geometria e tal, em 5. E aqui a gente tem, no ensino médio, os temas nossos estão agrupados. Números e álgebra, geometria e medidas, probabilidade e estatística. Essas são as 3 unidades temáticas que a gente desenvolve na etapa do ensino médio. E a gente tem aqui 5 grupos de competências específicas e 43 habilidades para os 3 anos do ensino médio que a gente desenvolverá com os estudantes nesta etapa. Como a gente disse, a matemática tem o foco na construção de uma visão integrada à realidade, né? De forma que esses conhecimentos se interrelacionem com os anos dos anos finais do ensino fundamental, de modo que possa, com aquele conhecimento e com o embasamento do ensino médio, possam possibilitar aos estudantes construir uma visão mais integrada da matemática. Esta é a ideia que a gente tem para essa etapa do ensino médio, né? Ainda, pontos importantes que a gente determinou para a escrita do nosso currículo de matemática, né? Que a gente possa aprofundar as aprendizagens do ensino fundamental. Nós vamos ver que uma novidade no nosso currículo são os itinerários, né? E os itinerários formativos são uma proposta de aprofundamento das aprendizagens que são essenciais, né? E o desafio que a gente tem é exatamente proporcionar essa visão das regras, das técnicas que a gente tem, compondo com a compreensão, né, das técnicas e dos conceitos que a matemática traz. Evidentemente, apoiando-se também na história da matemática, né? Então, como o item 3, assim, a BNCC traz para nós a utilização das tecnologias. Então, a gente já tinha esse trabalho, agora chega mais forte esse trabalho com a tecnologia, né, calculadora, o computador, as planilhas eletrônicas, né, que aqui a gente entra no ensino médio com o pensamento computacional, né, a interpretação e a elaboração de fluxogramas e algoritmos, que são elementos novos no nosso trabalho, né? Então, é importante que a gente esteja atento a essas novas aprendizagens, né, para o ensino médio. Então, as características que a gente tem enquanto componente, enquanto a matemática é uma área de conhecimento e é um componente, né? Então, especificamente sobre as tecnologias, o que a gente vem dizendo, que a tecnologia também vem associada a essa visão que a gente está propondo da matemática, integrada à realidade, né? Evidentemente, levando em consideração a bagagem que os estudantes já trazem, né? A gente já até considera isso, né, nos conhecimentos prévios que os estudantes têm, nas vivências que eles têm, especialmente, aliás, com as tecnologias, né? E aproveitar bem esse potencial dos estudantes é tudo que a gente precisa para que a gente possa estimular, fazer com que eles reflitam, né, e consigam entrar no campo da abstração para sustentar realmente os pensamentos críticos, analíticos, indutivos e dedutivos
específicos da matemática, né? Para que ele, como cidadão, possa tomar decisões bem orientadas e que se utilizem disso com ética para o bem comum de todos. Então, a matemática é uma ferramenta extraordinária nesse sentido. Essa é uma preocupação que a gente teve ao pensar esse currículo de matemática da etapa do ensino médio. Então, com esses propósitos, né, que algumas habilidades relativas a esse processo de investigação e construção de modelos, né, com a estratégia da resolução e agora enfatizado pela BNCC a elaboração também de situações de problemas. Esse é a linha do nosso trabalho para esta etapa. É importante que eles possam mobilizar, raciocinar, mobilizar os conhecimentos, raciocinar, representar, argumentar, que são ferramentas da matemática que favorecem as aprendizagens, a compreensão dos conceitos e elaborar e representar e desenvolver procedimentos cada vez mais complexos, né? É o que a gente espera no final do ensino médio que o nosso aluno, nosso estudante possa ter. Nós pensamos todo o documento e a gente se organizou, então, para a escrita desse documento. E a gente, então, tratou isso como organizador dessa escrita. E para falar um pouco sobre como a gente se organizou, se estruturou e preparou esse documento, eu passo a palavra para o professor Vanderlei, que vai falar um pouco sobre essa questão do organizador curricular da nossa área. Olá, colegas educadores. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho, nessa etapa agora, um pouquinho sobre a organização curricular, tá? Essa organização curricular do ensino médio, nós temos para a etapa do ensino médio 43 habilidades. Essas habilidades, elas estão distribuídas em 5 grupos de competências específicas da matemática. E essas habilidades e competências, elas são desenvolvidas por meio dos objetos de conhecimento, que aqui a gente entende como conceitos e processos, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. No caso da matemática, nós temos esses objetos de conhecimento, eles organizados em 3 unidades temáticas. São elas números e álgebra, geometria e medidas e probabilidade e estatísticas. Lembrando que no ensino fundamental nós temos, aliás, 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Para o ensino médio, houve uma junção e são 3 unidades temáticas. Ok? Nesse slide, nós temos um exemplificando aí o que é uma organização curricular. Então, aí nós temos 4 colunas, em cada uma delas nós temos essa organização com, no caso, os objetos de conhecimento, a unidade temática, o grupo de competência a que essa habilidade pertence e o objeto de conhecimento que está sendo abordado aí. Nesse caso, o objeto de conhecimento são as razões, que aí tem exemplo de IDH, etc. Ok? Então, também existe esse código da habilidade que trata esse EM, que é do ensino médio, matemática, MAT, que é referente à matemática, 104 significa que é a competência 1 e a habilidade número 4. Então, acho que aí é só para vocês terem uma ideia de como isso é exemplificado, e a organização curricular se dá dessa forma. Lembrando que essas 43 habilidades, elas serão trabalhadas na etapa do ensino médio, da 1ª à 3ª série, ok? Então, agora eu passo a palavra para o colega Otávio, que vai falar um pouquinho com vocês sobre os itinerários formativos. Olá, boa tarde. Então, o que nós vamos falar agora é sobre a parte diversificada desse currículo, né? Vamos falar um pouquinho dos itinerários formativos, tanto da área como os integrados, né? Existem, como a matemática é área de conhecimento e disciplina, então ela vai possuir
o itinerário formativo da própria área e os itinerários integrados, né? Então, todos esses itinerários, eles são regidos na portaria 1432 de 2018. Então, como eu falei, existem 2 itinerários para nossa área de matemática. O da própria área, que propõe o aprofundamento e ampliação das aprendizagens. Tá? Então, todas as aprendizagens que ele tem no núcleo comum, essas habilidades, esses conceitos, esses conhecimentos, poderão ser aprofundados e ampliados no itinerário formativo da área. E também existem os itinerários integrados. Como o próprio nome diz, combinam a área da matemática com mais uma área de conhecimento. Por exemplo, itinerário formativo integrado de matemática com as áreas de ciências humanas, ou de linguagens, ou de ciências da natureza. O próximo slide vai retratar um pouquinho como que é a distribuição desses eixos centrais que regem os itinerários. Então, todo itinerário formativo passa por 4 eixos propriamente ditos. São a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Tá? Essas 4 etapas têm que ser seguidas em cada itinerário, não é obrigatoriamente a resolução de estudos. Bom, eu vou falar um pouquinho da distribuição, de como isso está estilado no organizador curricular que vai estar disponível na consulta pública. Aqui eu faço um pedido para os professores de matemática que colaborem com a gente na melhoria desse itinerário, dando sugestões na consulta pública. Então, a primeira coluna de todo o organizador curricular fala do eixo estruturante dos 4 eixos relativos a competências gerais. Cada eixo tem 3 habilidades relacionadas a esse eixo. Por exemplo, cada um daqueles eixos que eu disse anteriormente, existem 3 habilidades relativas às competências gerais. O mesmo ocorre com as habilidades específicas. Agora, no caso de matemática, cada eixo tem 3 habilidades específicas na área de matemática. E na última coluna você vai encontrar as indicações de metodologias que podem ser aplicadas. Tá? O próximo slide vai mostrar para você um recorte do que está na consulta pública. Tá? Então, isso foi o que nós apresentamos para esse currículo. Tá? Então, vocês podem ver na primeira coluna, existem a investigação científica, existem 3 habilidades específicas. Na segunda coluna, na investigação científica, existem 3 habilidades específicas. E na última coluna, os pressupostos metodológicos. O mesmo vai acontecer na apresentação de um itinerário formativo integrado. Todo itinerário formativo integrado vai seguir da mesma maneira da anterior, só que vai existir uma coluna específica para apresentar a habilidade das competências das áreas específicas, da competência específica da área integrada, que seja de ciências humanas, ciência da natureza ou de linguagem. Os pressupostos são os mesmos. O próximo slide vai mostrar para a gente como é esse recorte. Aqui está um exemplo de um itinerário integrado de ciências humanas e matemática. Tudo bem? Eu volto para o João para dar as considerações finais. Muito obrigado pela atenção. Então, professores, assim a gente pensou um pouco a estrutura desse documento. Nós vamos passar agora para as perguntas. Estão chegando algumas perguntas. Eu queria lembrar que as perguntas podem ser feitas num link que foi posto inicialmente lá com a Ana, e dizer que nós vamos, nesse momento, como são muitas perguntas que estão chegando, que a gente vai se ater um pouco nas respostas das perguntas referentes mais à matemática. Né? Nós vamos acatar todas
as perguntas que chegarem, os questionamentos, as sugestões, e vamos respondê-las todas, né? As que a gente conseguir responder nesse momento, nós vamos estar falando com vocês, conversando um pouco sobre essas dúvidas e as outras dúvidas referentes a outras áreas, a estrutura, a gente vai passar para os departamentos específicos para essas respostas. O que a gente quer afirmar com vocês é que todas elas serão respondidas e disponibilizadas, algumas delas já têm até respostas, né? E é nesse sentido que a gente vai estar fazendo. Eu gostaria de começar aqui olhando a pergunta do professor Danilo. O professor Danilo, da Guarulhos Norte, ele diz, aí eu peço para os colegas e para a Ana ajudar a responder um pouco. O professor Danilo diz, não entendi a divisão do currículo, se está por bimestre ou semestre. A divisão de habilidades não está clara. Pode explicar um pouco? Então, o professor Danilo, é o seguinte, como na própria BNCC ela vem sem seriada, como foi o Vanderlei que comentou, o número 1, 3 significa da primeira série à terceira série. Então, por enquanto, não está seriado. Como é um currículo de sistema, vale para todas as redes, nós não seriamos ainda, mas isso vai acontecer com a rede estadual. Futuramente, vocês vão receber documento orientador com a seriação, se vai ser bimestral, se vai ser semestral. Por isso que nós colocamos essa consulta pública para vocês colocarem as sugestões de vocês. Passo para você, João. Posso complementar, Ana? Pode. Então, é o professor Danilo, né? Professor Danilo da Guarulhos Norte. Só complementando a fala da Ana, como ela disse, nós temos essas 43 habilidades específicas da matemática que elas estão distribuídas nessa etapa do ensino médio, da primeira à terceira série. Posterior a essa consulta pública, nós vamos estudar a melhor maneira possível para que elas sejam ordenadas, vamos dizer assim, de uma maneira que fiquem algumas para a primeira série, outras para a segunda, para a terceira série. Mas isso ainda vai fazer parte de um estudo, de uma conversa com todos, um envolvimento de todos para a gente definir isso. E seja ela em qual série for desenvolvida, e também o bimestre ou semestre que ela será trabalhada. Tá? Até porque nós precisaremos dessa organização para podermos realizar nossas avaliações e tudo mais. Ok? Espero ter contemplado sua questão. Obrigado. Ok, Vanderlei. A Sueli de Oliveira, de Jacareí, pergunta, para os itinerários de matemática, haverá material de apoio? Haverá também formação para professores? Sueli, então, haverá sim material de apoio para os itinerários. Lembrando que, nesse momento, o currículo que está posto para os sistemas, e são essas a sugestão de itinerário do organizador que o professor Otávio apresentou, que a gente vai estar, com base nesse organizador, montando os itinerários formativos para a área. Haverá, sim, esse material de apoio. E a formação dos professores para a implementação do currículo será divulgada, e já tem, inclusive, o que a Ana sugeriu, do MEC, que já tem alguma formação específica aí para esse currículo do ensino médio. Alguém gostaria de complementar a pergunta do Sueli? Tudo bem? Tudo bem. Tudo. O Tiago de Araçatuba pergunta, os estudantes poderão escolher os itinerários formativos, ou seja, preferir algumas áreas de conhecimento em relação às outras? Alguém pode responder? Os estudantes poderão escolher itinerários? Sim, eu respondo. Por favor. É o seguinte, professor,
Sim, os estudantes vão escolher os itinerários formativos de acordo com o projeto de vida dele. Então, eles vão vir desde o 6º ano já com projeto de vida, né? Com o tempo, eles vão tendo essa escolha, né? Vão conseguir fazer essa escolha mais assertiva, mas os alunos vão escolher, sim, os itinerários formativos. E a escola também vai ter que ver o seu grupo de professores, a sua estrutura, tudo junto, tá? Então, não vão ser só estudante escolha e pronto, e acabou, não, é tudo junto, né? É um coletivo. É a gestão, professores, estudantes. Tudo bem. Aí o professor Regis, da escola Antônio Alves Cavalheiro, da diretoria de Limeira, diz aqui, não é uma pergunta, mas um relato de experiência. Ele fala que fez educação matemática e está à disposição para ajudar e se coloca disponível. Professor, a gente agradece a sua participação e a sua disponibilização. E a gente solicita que você participe, vai nos ajudar bastante também se participar da consulta pública e inserir essas sugestões que você nos traz aqui, ok? Obrigado aí pela participação. Aí a professora Miriam, da diretoria Centro, diz o seguinte: a estrutura com o novo formato de itinerário formativo será obrigatório a partir de 2021 para as primeiras séries, 2022 para a segunda e 2023 para a terceira. Nessa nova estrutura, como ficam as distribuições das aulas para os professores em 2021? Por exemplo, se a UE tem ciência... Deixa eu ver o relato dela aqui. Como serão distribuídos os componentes curriculares por série, né? Por exemplo, quem optar por ciências humanas e linguagens. Ana, acho que você precisa nos ajudar aí. Tá bom. Então, o ano que vem nós começaremos com a primeira série do ensino médio, e nessa primeira série já consta o Inova Educação, que consta de tecnologia, eletivas e projeto de vida. Esses 3 novos componentes já vão fazer parte dos itinerários formativos. Então, em 2021, nós vamos começar com eles. Então, a tecnologia ela vai ser voltada mais para o itinerário que o estudante irá escolher. Por exemplo, se ele for para ciências da natureza ou matemática, ele vai aprofundar a tecnologia nessa área. Mas o ano que vem começa, sim, com a primeira série. Por isso que, quando eu iniciei a videoconferência, eu falei que a nossa carga horária dos 3 anos é 3.150 horas. Ou seja, a gente tem 150 horas que é do Inova Educação, que vai compor os itinerários formativos. Bem, acho que é isso, Ana. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. A professora Rosângela de Jundiaí diz o seguinte: achei muito importante o uso da tecnologia, porém minha preocupação é os alunos utilizarão a calculadora na sala de aula, bem como as planilhas e afins. Nas avaliações externas, esses mesmos alunos poderão fazer o uso da tecnologia para resolver as situações, problemas, ou terão que utilizar apenas lápis e borracha? O que você acha, Otávio? Pode dizer? É assim, isso vai ser, assim, é difícil a gente falar como que vai ser, como a gente vai propor essa coisa. Mas, sim, se está indicado que numa situação numa certa dada situação de aprendizagem ou uma situação problema é possível utilizar ou a calculadora ou um software de geometria dinâmica ou uma planilha, isso vai ser de apoio para que o aluno aprenda. Agora, em termos de avaliação, vai ser opção do professor.
se ele vai estar sendo a possibilidade de ter a utilização desse apoio, que seja da calculadora ou da planilha eletrônica. Ana, eu acho que essa pergunta você podia nos ajudar. É da professora Ágata, da diretoria Sub-2. Boa tarde. O currículo paulista será obrigatório para todas as escolas do Estado, prefeitura e particulares? O currículo paulista ele está de acordo com a BNCC. Então, como ele está de acordo com a BNCC e o mínimo que nós temos de carga horária, né, de habilidades, tal, então, para ter a equidade, ele vai ser obrigatório, mas com as adequações de cada escola, mas ele é obrigatório, porque a BNCC que nos ampara, ela diz isso. Né, para a gente poder ter a equidade. Otávio, vê se você me ajuda nessa resposta. A professora Ana Maria, de São José dos Campos, ela diz o seguinte: os alunos chegam ao ensino médio com muita defasagem em matemática, por N motivos. Como será o trabalho em sala de aula para recuperar e nivelar e ainda aprofundar conhecimentos relacionados à matemática em determinada competência específica, como a que foi colocada no exemplo? Toda situação de aprendizagem ou sequência didática, ela necessita de uma retomada daquele assunto. Então, na proposição de material, sempre nós propomos algumas atividades que retomem esse conhecimento que é necessário para que é desenvolvido isso. E vai ser uma das tônicas nossa quando nós estivermos propondo alguma coisa. Sempre retomando aquele tópico principal que é necessário para isso. Mas também o professor pode se utilizar de outras metodologias para que, estudando o que é necessário, propor um reforço disso para depois trabalhar o que realmente está sendo descrito naquela situação. De fato, a defasagem de matemática, evidentemente, tem muito a ver com a proposta que a gente tem, o desenvolvimento dessa proposta, o que o aluno consegue desenvolver em casa, e são coisas que tem, o que eu quero dizer é que tem vários fatores que influenciam nesse aspecto, né? E não é tão simples. Não é tão simples de você... Estou meio perdido aqui com as perguntas. Então, evidentemente que tem que ter um trabalho que recupere, que nivele os estudantes para acompanhar, entrar no mesmo passo toda a sala. E as estruturas que a Secretaria oferece, e que favorecem esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas que a matemática coloca para que a gente possa adequar a nossa proposta de ensino, né, a atender e nivelar os alunos para que eles possam acompanhar a série. É a proposta que a gente tem para a sala de aula. O professor Péricles, de Itapevi, diz assim: quanto aos níveis de proficiência que o material trará para os professores trabalharem, seguirá algum critério de elaboração, como, por exemplo, o que é feito nas provas do SARESP e do Enem? Eu peço que vocês me ajudem e completem, né? O Péricles, o que a gente tem trabalhado na Secretaria, aquilo que é de responsabilidade da Secretaria, como é o caso do SARESP, evidentemente, ele estará adequado, né, ao material que a Secretaria oferecerá, né? Nós estamos, com base na BNCC, automaticamente estaremos preparando também para o Enem. E ainda dá para ir um pouco mais além. As faculdades estão participando conosco aqui, as universidades públicas,
também adequarão os exames de vestibulares a essa nova realidade, né? Quer dizer, junto com isso virão, no futuro, os livros didáticos, né? Que também estarão na linha indicada pela Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, eu penso que os níveis de proficiência solicitados nessas avaliações, sem dúvida, vão atender ao que está proposto no nosso material. É assim que a gente estará propondo o material para atender essas necessidades. Ô, João, só deixa eu completar. Sim. O seguinte, ele falou do Enem, né? No começo de março, nós tivemos um encontro com o CONSED, né, o Conselho Nacional dos Secretários, e lá estava o presidente do INEP, e ele, sim, o exame do ensino médio, o Enem, ele vai estar de acordo com a BNCC. Por isso que eu falei que tudo que nós estamos fazendo, todo esse currículo que está em consulta, ele está de acordo com a BNCC, de acordo com os normativos do Conselho Nacional da Educação, tudo está baseado nisso. Então, o Enem, as avaliações nossas, tudo vai estar de acordo com o currículo que está de acordo com a BNCC. Só mais uma pergunta aqui. O professor Thales de Franca. Ele diz aqui, boa tarde, a Secretaria e sua equipe está de parabéns pela organização e a qualidade do material escrito. Estamos apreensivos com o tempo que será necessário para que essa nova proposta seja compreendida. Estou perdendo o contato aqui. Para que essa nova proposta seja compreendida pela rede e colocada em prática. Tememos que demore demais para a compreensão de todos. Há algum projeto considerando formações de docentes, seu PCNP, além das ATPC e das ações do núcleo pedagógico? Thales, sim, haverá. A Secretaria está pensando num processo de formação para a implementação desse currículo que vai atender essa expectativa de formação dos docentes, dos nossos professores. Também nos ATPCs, como você cita aqui, haverá propostas para que essa implementação e a compreensão desse conjunto de proposta curricular para o ensino médio seja compreendida e possa ser bem conduzida nas escolas. A professora Lilian, da Escola Estadual Professor Benvenuto Madureira. Boa tarde. Apesar de compreender o agrupamento entre estatística e probabilidades, opção de itinerário que seu estudo ocorra apenas na terceira série, gostaria de pontuar que estatística é ferramenta para a compreensão da investigação científica, entre outros. É comum os professores de outras disciplinas questionarem o docente de matemática sobre isso. Por que não repensar esse conteúdo para a primeira série com aprofundamentos? Professora, é uma oportunidade boa para a senhora estar sugerindo na consulta pública essa sua colocação. Tá bem? Alguém gostaria de responder à professora? João, é o seguinte, só para reforçar, não foi ainda seriado, né, o currículo. Como eu falei, é um currículo de sistema, então não quer dizer que isso vai ser na terceira série, ainda não foi seriado, tá? Então, por isso que é importante a participação de todos os professores de matemática, de dar sugestões aonde as habilidades elas podem ser trabalhadas, qual é essa progressão que tem dela, a importância dela. Então, isso é fundamental. Então, nós não quer dizer que probabilidade estatística vai ser na terceira série, tá?
Então, é como você falou, a contribuição dela e de outros professores é muito importante para nós. Muito bem colocado, Ana. Realmente é isso. Nada impede que isso possa ser trabalhado na primeira série. Essa organização ainda pode ser pensada e sugerida também aí na consulta pública. O professor Ângelo Biasi, de Assis, fala aqui. O currículo irá contemplar o conhecimento mais técnico da matemática necessário para vestibular e a continuidade do estudo a nível universitário? Então, professor Ângelo, como a gente comentou há pouco, né, as universidades estão colaborando conosco e a gente tem, até no nosso organizador curricular, estamos pensando para a formação geral, as 1.800 horas, que a gente possa potencializar todas as aprendizagens da matemática nessa formação geral básica e produzir o aprofundamento e favorecer esse aprofundamento desses conhecimentos nos itinerários formativos. Então, a proposta é que a gente tenha o aluno preparado para as várias frentes, né? Para o mundo do trabalho, para o vestibular e assim por diante. Eu penso que já é uma fala que nós conversamos muito, né, com os colegas educadores, né, de que ter a matemática, seja ela como uma linguagem, como uma ciência, instrumento, ferramenta, mas para que ela possa contribuir para desenvolver no aluno o senso crítico, né, a sua autonomia, torná-lo um cidadão realmente capaz de ler, interpretar, interagir e até poder intervir no mundo atual. Então, acho que a intenção com a matemática, seja na parte comum ou nos itinerários, o que a gente busca é que ele se letre, né, matematicamente. Eu acho que o letramento matemático é muito importante, que ele tenha a matemática não só apenas como uma ferramenta, mas que ela seja uma linguagem, uma ciência que possa contribuir na sua vida, né? Seja para o ambiente de trabalho, no seu dia a dia, na vida, contribuindo com outras áreas do conhecimento, né, que ela tenha realmente esse caráter significativo para esse aluno. Ok? Passa a palavra. Ok. O professor Cido, de Americana, da Escola Irene de Santa Bárbara do Oeste, ele pergunta: quantas aulas terão os itinerários formativos? Não vai tirar aula de matemática, né? Professor, a gente acredita que irá até aumentar. Que haverá a possibilidade de aumentar a área, as aulas, por conta de que os itinerários poderão ser desmembrados em várias frentes. Teremos itinerários integrados com outras áreas, então haverá bastante aula. A aula não vai faltar. E aí, essa questão da quantidade de aulas, isso ainda está em estudo e organização dessas grades, ok? O professor Sérgio, de Jundiaí, diz: na consulta pública que estaremos acessando, aparecem discriminados os conceitos e ou conteúdos que permanecem ou serão remanejados? Essa é uma pergunta difícil. Você sabe dizer, Otávio? Na consulta, Ana, na consulta pública terá conceitos discriminados, se o conceito vai permanecer ou será remanejado? Não vai ter nenhum conceito remanejado. Não vai ter. O que está na consulta pública é que nós vamos seguir no material de apoio, não vai ser remanejado. São os conceitos que nós achamos e por isso que é bom o pessoal optar, tal habilidade, esse conceito não está pertinente com isso. Então, para isso que existe a consulta pública. Então, para colaborar com a gente, para ter um maior afinamento no documento, né? É um trabalho colaborativo, né? Exatamente, Otávio. E para falar
que esse organizador curricular, toda a proposta que nós temos do currículo, ele está com ênfase, né, na BNCC, então isso tem que ficar muito bem claro, né? Não foi nada inventado, nós seguimos todos os normativos, como todos os estados. Nós seguimos o que está prescrito na BNCC. Não foram criadas outras habilidades ou nem foram desmembradas. Nós seguimos estritamente o que está, as habilidades que estão na BNCC, para não ter um desencontro entre os estados. O ensino da matemática em São Paulo, para não ter um desencontro. Então, não inventamos habilidades e nem desmembramos habilidades. Muito bem. Então, uma última pergunta para a gente encerrar, da professora Cristiane Aparecida da Silva. Antes de passar para a pergunta dela, eu quero dizer que todas as perguntas que a gente não conseguiu responder, como eu disse no início, nós iremos responder todas, as que forem relativas à matemática e as que forem relativas à estrutura, essas coisas vamos estar encaminhando para os departamentos correspondentes, tá bem? Então, todas aqui terão respostas e serão contempladas, tá bem? Então, para a gente, como última pergunta das diversas que tem aqui, a professora Cristiane, da Escola Marcílio Dias, pergunta: essa nova estrutura já está sendo aplicada em alguma outra secretaria, ETECs, tal? Se sim, serão nos mesmos moldes? Professora, será. As ETECs já trabalham, os itinerários formativos, por exemplo, das ETECs, trabalham. A gente vai trabalhar mais ou menos no mesmo molde das ETECs, com a diferença que as ETECs, com os cursos técnicos, elas têm um itinerário mais facilitado, mais próximo de uma eletiva, né, do que propriamente do itinerário, mas serão mais ou menos os mesmos moldes. É isso, Ana? Então, não vai estar muito diferente, mas é bom lembrar que a parte de formação geral básica, ela vale para todas as escolas, como eu disse no início, né? A formação geral, as 1.800 valem para todos. O que vai ter diferenciação com o ensino profissional é que tem a especificidade da formação técnica profissional, tá? Daí é uma coisa, mas a parte geral básica será igual para todos. Inclusive para EJA, tudo para o noturno, para a gente ter a equidade, que senão não temos a equidade, né? Tá bem. Bom, fim do nosso tempo, né? A gente renova aí a solicitação de participação na consulta pública, para que vocês possam fazer todas essas sugestões e que possam ser incorporadas nesse currículo de matemática e que ele venha a ser uma produção nossa, coletiva, né, de professores de matemática do Estado de São Paulo. Né? Então, a gente solicita que vocês participem, né, e nos dê a possibilidade de melhorar a nossa produção. Né? Bem, finalizando aqui, eu vou finalizar a participação de vocês todos, professores, né, e dizer que foi importante, né, que vocês pudessem estar trazendo essas colaborações, né, e que a gente vai estar atento a essas perguntas todas para serem incorporadas aí no nosso trabalho aqui com o currículo de matemática, ok? Tá. Obrigada, João. Obrigada, Otávio Vanderlei. Só para finalizar, agradeço o apoio de todos. Nós da Secretaria de Educação, a equipe curricular, a equipe que participou da elaboração tanto dos anos do ensino fundamental quanto do ensino médio, são professores da rede que estão na Secretaria de Educação. Nós temos PCNPs
que estão envolvidos. Nós tivemos também professores dos municípios envolvidos. Então, é um regime de colaboração, né? Todos colaborando para a qualidade da educação do Estado de São Paulo e a aprendizagem dos nossos estudantes. Isso é muito importante. Agradeço também aos dirigentes, supervisores, o núcleo pedagógico, os PCNPs, que estão trabalhando, né, porque eles também estão ajudando muito nós, nos ATPCs, em tudo que nós estamos fazendo, e também a equipe da SEDUC, e a coordenadoria pedagógica, e a equipe, né, do ensino médio, a Helena, a Adriana, o Gustavo, a Cláudia, a Isabel, todos que participam, né, todo mundo aí, um grande time para nós termos aí uma educação de qualidade para os nossos jovens, né, e crianças, jovens, todos os nossos estudantes. Então, eu agradeço. Até amanhã nós teremos a videoconferência. Ana. Oi, secretário. Tudo bem? Tudo Bom, jóia. professores, todos aí conectados. Eu entrei para estava ouvindo um pouquinho e primeiro parabenizar pelo trabalho. A gente está numa discussão mesmo em tempos de coronavírus, usar a tecnologia tem sido muito importante para que a gente possa discutir e avançar. E acho que o currículo não pode parar, a gente precisa avançar muito. Então, eu queria agradecer a todos os professores que estão participando aqui com a gente nessa live, mas especialmente quem tem trabalhado muito aí para construir a proposta do currículo de São Paulo, como a Ana já destacou, eu faço as minhas palavras as dela, né? Ou seja, é um currículo construído por pessoas da rede, com professores da rede, e tem que ser assim, tem que ser uma construção coletiva e olhando para frente. Ainda mais em matemática, que é certamente uma das áreas que nós mais precisamos avançar no Brasil. E São Paulo pode e deve ajudar muito com isso. Eu acredito muito que o nosso currículo do ensino médio deverá ser uma grande referência. Muito, muito obrigado aí pelo trabalho. Espero que vocês tenham recebido bastante questionamentos, sugestões. Com certeza. Porque é assim que vai construir, né? Sim. Essa é a primeira versão mesmo, é para todo mundo chegar com a sua contribuição, com a sua colaboração. O momento é exatamente para isso. Então, eu fico feliz em receber as contribuições. Se não tivesse nenhuma, eu ia achar meio estranho. Eu ia ficar preocupada. Né, Ana? Então, obrigado, João, obrigado, Otávio, quem mais está aí? O Vanderlei, obrigado aí a todos que estão conectados com a gente. Um grande abraço. Pode continuar aí encerrando, Ana. Beijo. Beijo. Então, só para encerrar, né? Amanhã nós teremos a videoconferência de Ciências Humanas às 9h e de Ciências da Natureza às 15h. E na quinta-feira nós teremos às 9h a formação técnico e profissional. Aguardamos todos, né? Aguardaremos vocês nas próximas vídeos. Um grande abraço. Tchau para todos.